Nós estamos começando uma série que é Paz e Provisão. Diga paz e provisão. Será que é possível a gente viver nesta dimensão, nestes dias, neste tempo, em que há tanta competitividade, tantos desafios? Eu quero afirmar para você que é possível. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem desfrutasse de uma comunhão plena com Ele. E paz e provisão é possível através deste relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, Deus se revela a você. Mas o propósito do coração do Pai é que nós possamos viver a plenitude do propósito para o qual Ele fez o homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para termos perfeita comunhão com Ele. Agora lembrei, está vendo? O Espírito Santo traz a memória. Eu estava em Israel, estávamos ali cerca de 7, 8 mil pessoas, e tinha um pastor da Indonésia ministrando, e muitas pessoas não estavam muito interessadas na palavra dele. E naquele momento que ele estava ministrando, alguns brasileiros começaram a sair do auditório. Foi assim um pouco até constrangedor. Foram levantando, perderam o interesse na palavra. Mas o Espírito Santo começou a ministrar intensamente no meu coração. E eu comecei a receber revelação, discernimento. E eu fui ampliado. Olha que interessante. É muito importante nós estarmos atentos. Em um momento Deus pode falar conosco e a nossa história ser mudada. E Deus falou, Ele estava ministrando a respeito de intimidade. A intimidade, ela traz revelação. Dificilmente alguém abre o coração para uma pessoa que tem um encontro pela primeira vez. Encontrou pela primeira vez no ônibus, já vai abrindo a vida. Ninguém faz isso. Pelo menos quem é sensato não faz, não é verdade? Quem é sensato não faz. Mas se você vai desenvolvendo intimidade com uma pessoa, de repente vai pegando, adquirindo a confiança, e aí você vai abrindo o seu coração. Então, quando você desenvolve intimidade com Deus, a revelação do coração dele vai sendo compartilhada com você, as verdades de Deus vão sendo compartilhadas com você, e as verdades de Deus vai trazer libertação para a sua vida. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui profundamente ministrado, e ali desenvolvendo um tempo de intimidade, e Deus começou a ministrar no meu coração, os meus olhos se abriram, e eu pude entender muita coisa. E a partir dali, desenvolvendo mais intimidade, recebendo mais libertação, mais revelação e mais libertação da parte de Deus. Eu quero dizer para você, o que Deus quer e o que Ele deseja é que você viva a plenitude do propósito para o qual você foi criado. Deus deseja que você desfrute de paz e provisão e que você seja uma pessoa completa neste mundo. Queridos, entenda uma coisa: os bens, as coisas jamais poderão fazer de uma pessoa plena. Quando você lê muitas histórias de homens que adquiriram tantas coisas, mas tinham vazios tremendos no coração, porque só é possível ser pleno em Deus, não nas coisas. Nada de coisa pode fazer de nós pessoas completas e pessoas plenas. Deus deseja que você, na verdade, administre coisas, que você governe sobre as coisas, mas jamais seja governado pelas coisas. Deus quer que você exerça autoridade e domínio. Você foi feito para governo e não para ser governado. Jamais permita que o seu coração seja fascinado pelas coisas deste mundo. Desenvolva um coração generoso. Alcance as pessoas com generosidade. Não permita que o seu coração seja tomado pela avareza e afaste você da simplicidade do Evangelho. Nós somos uma igreja que cremos na prosperidade bíblica e temos visto Deus agindo, se manifestando, mas isso não pode afastar você da presença de Deus. As coisas, o conforto, jamais pode afastar você da dependência de Deus. Quando você se torna autodependente, Deus tem a forma de tratar conosco para que nós nos voltemos para Ele. E eu quero recomendar que você não espere isso.
Olha só, quando nós nos distanciamos do propósito para o qual nós fomos chamados, tragédias acontecem na nossa vida. Quando nós nos distanciamos do propósito para o qual nós somos chamados, tragédias acontecem na nossa vida. Tem 2 textos que eu quero destacar, mas eu quero dar esse livro aqui. Quem quer o livro? Presta não. Quem gosta de ler mesmo? Lê com força. Você gosta de ler? É para ler, depois vou fazer um questionáriozinho com você, tá? Olha só, leia livros, bons livros. Quando você começa a ler livros, você pode entender muita coisa. Daniel estava no cativeiro da Babilônia, quando ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu. Lendo livros você pode ter um entendimento aberto, mas não leia qualquer livro. E se você tem maturidade para ler, leia e separe os espinhos. Faça uma leitura e analisando as coisas para que você não seja também enganado. Amém? Mas leia a Bíblia intensamente e você vai conhecer a verdade vai libertar você. Eu quero falar aqui a respeito de 2 personagens. Ruth e Noemi, que falam de aliança. E depois eu quero falar também um pouquinho a respeito do filho pródigo. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, esse texto fala a respeito de uma família. Olha só, uma família que deixou a terra do pão, Belém, deixou o lugar do propósito e foi habitar em Moabe. Moabe é qualquer lugar fora do propósito. Eles deixaram Belém, a casa do pão. Belém significa casa do pão. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Ele é o pão da vida. É o pão que desceu do céu para alimentar toda a humanidade. Este texto fala da família de Elimeleque, a sua esposa Noemi. Noemi, o nome de Noemi significa doce, agradável. Eles deixam a casa do pão, Belém, e se mudam para o país de Moabe, porque houve fome em Belém. Preste atenção. Preste atenção. Houve fome em Belém. Nós precisamos parar e analisar para tomarmos as nossas decisões, tanto no tempo da crise ou no tempo da abundância. Pessoas tomam decisões erradas no tempo de crise, e também há pessoas que tomam decisões erradas no tempo da abundância. Tem pessoas que se distanciam de Deus no tempo da abundância. Aqui essa família sai da casa do pão e vão habitar no país de Moabe. Os moabitas falam da linhagem de Ló, com relacionamento incestuoso com as filhas. Noemi, ela tem sobre si esta marca, esta identidade de uma mulher doce, agradável. Mas quando nós saímos do lugar do propósito para o qual Deus nos chamou, tragédias acontecem na nossa vida. Era um tempo de fome, era um tempo de crise. E eles deixaram Belém e foram para Moabe. Passam-se os anos, Elimeleque morreu, seu esposo morreu. Depois de 10 anos, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Eles já haviam se casado. Ruth vai se apegar a Noemi e vai fazer uma aliança com Noemi. Noemi, ela tipifica a nação de Israel. Agora eu quero que você atente para a declaração de aliança. Toda aliança tem uma confissão, tem uma declaração, tem um juramento. Ambas as partes fazem juramento. E aqui Noemi, Ruth vai se apegar a Noemi, e a partir do versículo 16, no versículo 16, ela vai fazer a sua declaração, o seu juramento, e ela diz assim: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha essa declaração.
Ela faz uma aliança com Noemi, que tipifica Israel, e com o Deus de Noemi, com o povo de Noemi. E aqui vai começar a mudança de sorte de Ruth. Eles voltam agora para a casa do pão. Eles deixam agora o país de Moabe e vão retornar para o lugar do propósito. E eles chegam exatamente no tempo da cega da cevada. A cevada representa o fruto da redenção. E era exatamente no período da Páscoa. Quando eles retornam no período da Páscoa. E quando ela chega, as pessoas da cidade que conheciam Noemi disseram assim: olha, lá vem Noemi. Ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem agora de Mara, porque agora eu sou uma mulher amargurada. Olha isso. Ela sai para o país de Moabe. Ela sai trazendo a identidade, a marca de uma mulher doce e agradável. Agora ela está retornando para a sua terra, para a casa do pão, mas ela chega cheia de amargura. Mas a partir deste momento começa o processo de transformação e de mudança. O nosso Deus é um Deus tão extraordinário e maravilhoso que sempre Ele nos dá uma segunda chance. E vai começar um processo de mudança, tanto na vida de Noemi quanto de Ruth. Tem um remidor, e a Bíblia fala a respeito do remidor no Velho Testamento. Cada família tinha um remidor que era uma pessoa de posses, uma pessoa de bem. E vai se encontrar com o remidor e começa o processo de restituição, não apenas na vida de Ruth, mas também na vida de Noemi. Olha que extraordinário. Ruth, ela era uma estrangeira, e agora nesse processo de remissão, os céus vão se abrir sobre ela, e ela vai ter todo tipo de provisão, de proteção, de livramento e de abundância. Preste atenção, a aliança é uma proposta de proteção, de livramento, de restituição e de abundância. A história de Noemi, de Ruth, ela fecha o livro, ela entrando para a genealogia de Jesus. Aquela que era uma estrangeira, por causa de uma aliança pode mudar a tua sorte, pode mudar o teu destino. Agora eu quero destacar também o outro texto, que está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Este texto fala a respeito do filho pródigo. Esta é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E é possível que você já tenha ouvido esta parábola muitas vezes. Muitas vezes. Mas Deus, Ele quer ministrar ao meu coração e ao seu coração através deste texto. Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração através deste texto. Ontem eu estava ministrando em São Paulo e eu li o texto quando Jesus disse: observai como crescem os lírios do campo. Eu disse, Jesus não disse para que você observasse a beleza dos lírios do campo. Ele está dizendo, observai como crescem os lírios do campo. Examinem como crescem, é o processo de crescimento que os faz crescer. E um pastor disse, apóstolo, eu nunca tinha atentado para esta expressão. Olha isso, e é verdade, muitas vezes nós lemos um texto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, e não atentamos para algumas expressões importantes, porque a gente já está habituado ao texto. Talvez você já esteja tão habituado a este texto, que fala a respeito do filho pródigo, que você se fecha para não ouvir. Mas eu quero profetizar aqui, os teus ouvidos abertos, para que você ouça esta mensagem, seu entendimento seja ampliado, e você desfrute da plenitude do Pai pelo processo da aliança. Observe aqui, Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos.
Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome ou necessidades? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Aqui vimos a história de um pai e dois filhos. O filho mais moço disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E a Bíblia diz que o pai repartiu a herança entre os dois filhos. E ele passou alguns dias, ele tomou a sua herança e ele foi para um lugar distante. Ele se distanciou da casa do pai. Ele se distanciou do propósito para o qual ele fora criado. Todas as vezes que nós nos distanciamos do propósito para o qual nós somos criados, tragédias acontecem. A princípio, tudo estava muito bem. Ele sai com a sua herança. Ele tinha posses. Ele tinha muitos amigos. E ele se envolveu com as meretrizes. E a Bíblia diz que ele gastou toda a sua herança, vindo a padecer necessidades. Imagine isso. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muitos recursos. Mas agora estava distante da casa do pai, padecendo necessidades. E lá distante da casa do seu pai, a Bíblia diz que ele teve fome. E ele desejava alimentar-se com o alimento que os porcos comiam. E ninguém lhe dava absolutamente nada. O trabalho que lhe ofereceram fora para apacentar porcos, imagina. Perdeu o valor, perdeu a dignidade. Queridos, eu vejo nesse texto toda a humanidade representada aqui. Todos se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus. Mas a Bíblia diz que lá, padecendo necessidades, ele tornou a si. Ele estava fora de si. E quando ele torna a si, ele começa a imaginar e a pensar e a dizer: lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, os escravos do meu pai, os servos do meu pai, eles têm em abundância, e eu aqui padecendo necessidades. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele imaginava, ele pensava, e ele dizia: levantar-me-ei. Então ele faz a rota de volta, e ele retorna para a casa do pai. Como o pai o recebe? O pai o recebe de braços abertos, e vai começar o processo de restituição. O pai logo chama e diz: olha, coloque sobre ele uma túnica nova. Isso fala da autoridade de filho restituída. Coloca na sua mão o anel, é a aliança restaurada. E coloca nos seus pés sandálias novas, uma mente renovada. Olha o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. E não importa o quão distante você tenha ido da casa do Pai, você pode fazer o caminho de volta. E você fazendo o caminho de volta, Ele está de braços abertos para receber você. Ele está de braços abertos para receber você. Muitas vezes nós, como homens, quando alguém vem a nós, muitas vezes para pedir perdão, muitas vezes a gente fica um pouco fechado, e aí fala: eu vou pensar, vou analisar,
vou ver, eu fui muito ofendido. Mas com Deus não é assim. Imediatamente começa o processo de restituição. Restituição de autoridade, de governo, de domínio. O pai diz: olha, aqui você não vai ser servo, aqui você não vai ser escravo, aqui você volta como filho. A sua mente vai começar a ser renovada, processada em renovo, para que você viva todo o propósito para o qual eu te criei. A aliança é o começo, é o início, é o portal que nos dá acesso às promessas de Deus. Ouçam, toda a aliança ela é estabelecida por uma confissão. E geralmente o mais fraco procura o mais forte para se fazer aliança. Porque ele sabe que aquele que é mais forte vai poder protegê-lo, vai poder guardá-lo, vai poder ajudá-lo. Agora, no contexto da palavra de Deus, é o inverso. Deus, ele procura o homem para estabelecer uma aliança, porque o desejo do coração de Deus é abençoar o homem sempre. Foi Deus que procurou Noé, foi Deus que procurou Abraão. Imagina, Deus está à procura de você. A Bíblia diz que Deus achou Davi, o homem segundo o seu coração. E hoje Deus está à procura. O olhar do Senhor está neste lugar. E Ele espera que você se volte para Ele. E Ele tem uma aliança para você. E dentro dessa aliança tem promessas da parte dEle para você também. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse assim no capítulo 17: quanto a mim, você vai ser pai de nações. A minha parte na aliança é fazer de você um pai de nações. Cabe a você, Abraão, simplesmente obedecer a minha voz, obedecer a minha palavra. Obedeça a minha palavra e eu vou fazer de você um pai de nações. E Deus vai cumprir na vida de Abraão aquilo que prometera. E Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que Ele tem prometido. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, é um pacto, é uma aliança. E quando olhamos para o Novo Testamento, é uma nova aliança. E a nova aliança está baseada em melhores promessas. A nova aliança em Cristo Jesus, ela está baseada em melhores promessas. Hoje é um dia muito especial e propício para que todos nós nos voltemos mais e mais para a presença de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Imagina um guarda-chuva. Deus está te chamando: venha, eu quero proteger você, eu quero guardar você, eu quero livrar você. Ele está dizendo: venha a mim, venham a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma proposta. Ele está dizendo: venha a mim, deixe o fardo, o jugo pesado, o fardo pesado e o jugo que não é leve, e você vai ter o meu jugo e o meu fardo. O jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve, e o jugo de Jesus ele é suave. Esta é a proposta. Hoje você vai poder deixar no altar o jugo, o fardo pesado do pecado, das maldições, e você vai voltar para sua casa. Você vai poder voltar para sua casa debaixo deste jugo, deste fardo que é suave e que é leve. É uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso basta para mim. Basta para mim estar na sua casa, mesmo que seja como servo, mesmo que seja como escravo. Mas o próprio Jesus disse: eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigo. Esta é a aliança que Deus propõe para você nesta noite. Está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Quando Ruth entrou em aliança com Noemi, naquele instante começou um processo para que a bênção do Senhor alcançasse Ruth. Nós não sabemos quanto tempo durou a partir do momento da aliança para que ela pudesse ser abençoada na plenitude, desfrutasse de toda a provisão da parte de Deus através do remidor. Nós não sabemos. Mas quando nós olhamos para a aliança de volta do filho pródigo, de imediato ele começa a desfrutar.
do processo de restituição, assumindo o seu lugar de filho, se assentando à mesa com o Pai e desfrutando da abundância da casa do Pai. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor?